neste Dia das Mães, presenteie com estilo, conforto e carinho. Duda Center Calçados celebra cada passo dela. Mãe, seus passos nos guiam com amor e firmeza. Toda a equipe da Duda Center Calçados deseja um feliz Dia das Mães para todas as mamães da nossa cidade do Icó, região, do Brasil e do mundo inteiro. Aqui é o Junho da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada. Nesta edição, estarei conversando sobre alguns temas que são relevantes, temas estes que envolvem a igreja, o ministério pastoral e sobre várias nuances que envolvem a vida comum da igreja e a vida comum do pastor. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de ter a tua companhia no Café Camarada de hoje.
Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações do Café Camarada, também receber as notificações de toda a programação da TV Princesa do Vale. Quero deixar aqui o meu cordial abraço para você que tem nos acompanhado toda segunda-feira na tela da TV Princesa do Vale. Um forte abraço para você que nos acompanha também nas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Você pode consumir todo o conteúdo que é preparado pensando especialmente em você. Também quero deixar aqui um abraço caloroso para todos que nos ouvem através da Icor FM 104.9 e também a Estação Vale, a voz da Ribeira. Então, muito obrigado aí por sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode deixar também o seu comentário no chat do Café Camarada, deixar suas impressões, a sua crítica, o seu elogio e também deixar as suas perguntas, seus comentários a respeito dos temas e assuntos que nós trabalhamos e discutimos no Café Camarada. Como eu mencionei, hoje eu estarei trabalhando alguns temas nesta edição. Iremos ponderar sobre alguns assuntos que são de extrema pertinência para a igreja dos nossos dias e também o ministério pastoral. Queremos trabalhar sobre a relevância tanto da igreja quanto a relevância do ministério pastoral e o que está acontecendo, né, com a vida comum da igreja nos nossos dias e quanto ao ministério pastoral. Primeiro, vamos começar aqui falando sobre a igreja. A igreja do Senhor é talvez uma das instituições mais antigas do mundo, surgiu ali no primeiro século. Para quem é cristão e é membro de alguma igreja, mesmo que não seja evangélico, mas certamente já ouviu a respeito do surgimento da igreja ali em Atos capítulo 2, e ao longo dos séculos, ao longo das eras, a igreja ela tem se mostrado uma instituição extremamente relevante para a sociedade, isso em diversas áreas da comunidade, da sociedade e para a vida pessoal. Então, a igreja é uma instituição de fato indispensável para a família, para a construção social, valores, moralidade, ética. A igreja, ela tem se mostrado, sim, de fato, essencial na vida de uma pessoa. Nos dias que nós estamos vivendo, nesses dias atuais, nós temos presenciado mudanças radicais na vida da igreja. Nós temos também percebido mudança no comportamento dos membros e até mesmo a interação desses membros com a vida comum da igreja. Claro que quando nós falamos da igreja, não estamos mencionando apenas o templo em si, o prédio, o edifício que está localizado ali em um endereço geográfico na cidade que você mora, no bairro. Não estamos falando exatamente do prédio, estamos falando das pessoas. A igreja é as pessoas, ou a igreja são as pessoas que a compõem. E as pessoas, elas compartilham as suas vidas de forma intensa uns com os outros, se reúnem semanalmente, dependendo da forma de trabalho da igreja. Essas reuniões acontecem não somente uma ou duas vezes por semana, mas muitas vezes essas reuniões ocorrem em dias diferentes, né, na comunidade chamada igreja. Eu quero trazer aqui no Café Camarada quanto à igreja como povo de Deus, um dos pontos que tem sido percebido de forma muito notável, né, muito notório para aqueles que são membros de igreja e vivem uma vida comum na igreja. Seja uma igreja evangélica ou até mesmo a igreja católica e qualquer segmento cristão, nós temos percebido um esfriamento de forma bastante, talvez, assustadora, dos membros em participar das atividades e dos trabalhos que essas igrejas realizam. Mas vamos nos ater aqui, em especial, ao segmento evangélico, ao segmento que diz respeito à igreja evangélica, e acredito que não só
no nosso país, em especial na nossa cidade, mas nós temos percebido um esfriamento da igreja em diversos níveis, isso em todos os lugares e com quem nós conversamos. Então, o que está acontecendo? Que a igreja está esfriando. O que está acontecendo? Que a igreja ela está perdendo, parece que ela está perdendo o seu vigor, perdendo a sua paixão, já parece que não existe mais aquela empolgação do envolvimento com as atividades, a participação nos cultos. O que está acontecendo? Então, nós temos percebido, de fato, um esfriamento muito grande da igreja em todos os níveis. Então, vamos pontuando aqui alguns níveis que nós temos percebido o esfriamento da igreja. Primeiro, nós temos percebido um declínio espiritual dos membros que a compõem. Um declínio espiritual. Para que nós possamos fazer com que o amor em trabalhar na igreja, o amor em servir na igreja, e para que possamos trabalhar para cultivar esse amor, o interesse, o ânimo, cultivar a dedicação no serviço, a gente precisa identificar o que é que está causando o esfriamento. Então, esse é um ponto muito importante. Nós precisamos identificar o que está causando esse esfriamento dos membros da igreja. Então, primeiro, quero trazer aqui o primeiro ponto, o declínio espiritual. Então, o que poderia estar causando um declínio na vida espiritual dos membros da igreja? A resposta que nós buscamos encontrar nas Escrituras, primeiro diz respeito ao pecado. Quando nós falamos de pecado, nós falamos de tudo aquilo que é contrário à vida de um cristão, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para aqueles que o seguem, tudo aquilo que quebra a ordem, quebra os princípios e a lei de Deus. O pecado seria a quebra da lei de Deus. No caso, nós estamos falando aqui da palavra dele, das escrituras, da Bíblia. Então, nós temos visto um declínio espiritual muito grande. Em Mateus capítulo 24, Jesus, ao falar sobre sinais que apontam para o retorno dele e para o fim dos dias, ele menciona em Mateus capítulo 24, versículo 12, de que por se esfriar o amor, ou por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o próprio Cristo, ele parte de um pressuposto de que o amor, ele pode esfriar. Quando nós olhamos para a igreja evangélica e percebemos um esfriamento na dinâmica, na vida comum dos membros, na ausência da participação dos trabalhos, na ausência no envolvimento das atividades, e praticamente a igreja ela tem perdido a sua vitalidade e o seu vigor, um dos pontos, um dos sinais, ou uma das causas que leva a esse esfriamento, ou esse declínio espiritual, é o que Cristo chama de o aumento, a multiplicação da iniquidade, o aumento do pecado. Isso faz com que a igreja ela seja afetada. Então, nós podemos trazer aqui alguns exemplos de como a igreja ela tem perdido o seu vigor e tem entrado em declínio espiritual. E um dos motivos é o pecado. Nós temos visto uma sociedade completamente corrupta, egoísta, orgulhosa, uma sociedade onde as pessoas se traem, uma sociedade onde o prazer ele é mais relevante do que as pessoas. Vivemos uma sociedade completamente hostil, violenta, agressiva. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período onde as ideologias elas são mais importantes do que os valores. Ideologias essas que buscam mudar conceitos e valores morais, buscam modificar os conceitos de família, os conceitos de casamento, os conceitos de pais e mães. Nós estamos vivendo uma sociedade completamente
invertida em seus valores. Isso tem afetado a igreja. Então, não só o mundo está vivendo um período de uma guerra ideológica, mas essa guerra ideológica ela tem entrado na igreja. E isso faz com que a igreja ela perca muitas vezes a sua visão espiritual, ela perca a sua perspectiva bíblica, ela perca o foco nos valores das escrituras e acaba muitas vezes negociando esses valores com essas ideologias. Então nós temos visto sim um levante muito forte de ideologias políticas, ideologias como ideologia de gênero. Nós temos hoje também formas de famílias diferentes, o gênero, né, diversos tipos de gêneros. Hoje nós temos aí dezenas, centenas de gêneros diferentes. Isso tem afetado a igreja. As escrituras chamam muitas vezes esses comportamentos inadequados de pecado. Isso tem afetado a igreja e tem levado a igreja a um declínio espiritual. Aquilo que era pecado, muitas vezes a igreja não já vê como pecado. Aquilo que era imoral, a igreja considera muitas vezes como normal. E isso tem levado a igreja a perder o seu vigor espiritual. Mas, além de tudo isso, estamos vivendo um período tenebroso, um período de engano, um período de mentira, que é uma outra causa que leva a igreja ao seu declínio espiritual. O engano, a mentira. Estamos vivendo um período onde muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas têm enganado demais, têm enganado de forma bastante assustadora pessoas de diversas classes e até de níveis de fé diferente. E o próprio Cristo, em Mateus 24, ele nos alertou sobre o surgimento de falsos mestres, que fazem da igreja um mercado, falsos mestres que negociam a venda do evangelho, que enganam as pessoas com falsas promessas, com promessas mágicas de cura, de enriquecimento. Estamos vivendo um período muito tenebroso nos nossos dias. Isso tem levado a igreja a perder o seu vigor e também o declínio espiritual por conta do pecado. Um outro ponto interessante que a gente percebe no declínio, no esfriamento da igreja, é o abandono da doutrina. A doutrina é o conjunto de normas, é o conjunto de regras. A doutrina são o ensino das escrituras para a vida comum da igreja. Então, toda instituição tem suas doutrinas. Os políticos têm as suas doutrinas, têm as suas regras, as suas normas. O judiciário também tem as suas normas, as suas regras. Uma escola também tem o seu código de instrução. Toda instituição, seja ela privada ou pública, tem as suas regras e as suas normas. A igreja também. As normas, as regras e a conduta de fé de uma pessoa é a escritura. Mas nós temos visto um abandono da doutrina, do ensino correto das escrituras. Isso acontece por quê? Porque também nós temos aí falsos mestres, um falso ensino. Inclusive, Paulo, o apóstolo Paulo, ao falar sobre os últimos dias, esses que nós estamos vivendo, ele menciona de que as pessoas elas não mais estariam prontas a ouvir a instrução da verdade. Elas rejeitariam, iriam se opor ao ensino da verdade. Iriam se cercar de pessoas que falassem aquilo que elas querem ouvir. Falar aquilo que elas gostariam de ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Infelizmente, a igreja está cheia desse tipo de pessoas que não estão mais interessadas no ensino correto, não estão mais interessadas na verdade. Isso está dentro da igreja. Isso é lamentável, porque isso reflete na sociedade e faz com que aqueles que, ao chegar na igreja, muitas vezes com suas vidas completamente desorganizada, moralmente, eticamente, honestamente, ao chegar na igreja muitas vezes, em busca de auxílio e de mudança, acabam percebendo que dentro da igreja há muita podridão, há muita sujeira. E isso
por causa de um ensino deficiente, por causa de um ensino completamente humanista, onde a visão bíblica ela já não tem mais valor ou já não é mais aceita. Então nós estamos vendo uma mudança radical na aceitação da doutrina. Nós temos, gente, nos nossos dias, falsos mestres, falsos religiosos que estão inclusive na mídia, na TV, enganando as pessoas com promessas de riqueza, com promessas de cura, com promessas fáceis. Isso não existe, isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina que devemos pregar o evangelho, onde as pessoas são miseráveis e ao chegar na igreja terão suas vidas agora transformadas, a sua conta bancária vai engordar da noite para o dia, ou que agora você era pobre e você não vai mais passar por necessidade. Não existe isso nas escrituras. Não existe esse ensino nas escrituras. Pelo contrário, as escrituras ela nos ensina que aquele que quer viver piedosamente, ele vai padecer muito, ele vai ainda sofrer. Cristo, ele é o maior exemplo disso. Ele foi um homem de dores, um homem de sofrimento. E ele venceu as dificuldades, e aquele que também crer e seguir a sua palavra também vencerá. Mas não nesse formato que é ensinado mundo afora. Então a igreja está esfriando. Não há mais todo aquele interesse que havia décadas atrás, e isso exatamente por conta do contexto em que nós vivemos. Estamos vivendo um contexto onde o pecado se tornou natural, onde o erro ele já não é visto de forma mais com repúdio, com repulsa, ele já não é visto dessa forma, e isso tem mudado a espiritualidade da igreja, e a doutrina ela também tem sido negociada. A doutrina ela tem sido negociada, o ensino já não é mais o ensino para transformar a vida, mas é o ensino para fazer as pessoas se sentirem bem, e isto não é bíblico. As pessoas não querem mais e resistem de fato ao ensino das escrituras. Um outro ponto sobre o esfriamento da igreja é quanto à apatia da fé. A fé, ela tem também perdido o seu vigor. A fé, ela tem perdido a sua força. Já não existe mais um exercício de fé como houve em tempos pretéritos. A igreja, ela tem perdido muito a sua fé. Na verdade, hoje, o ensino que está permeando a vida comum da igreja, muitas vezes é um ensino completamente humanista. Algumas filosofias ou algumas ciências têm tomado o lugar das escrituras. Olha, as escrituras não é um compêndio de saúde mental. As escrituras não é um compêndio matemático. As escrituras não é um compêndio geográfico. Mas as escrituras têm ensino para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do adolescente, do jovem, da criança, e isso muda radicalmente a vida de quem quer que tenha contato com as escrituras. Então, a palavra ela tem sido negociada de muitas formas, e muitas ciências têm tomado o lugar das escrituras no púlpito, e isso tem mudado também a vida comum da igreja. Praticamente, a igreja hoje ela já não exerce a fé como se exercia antigamente. Nós temos ciências como a filosofia, como a psicologia, ciências como essas têm ocupado muito o espaço do ensino bíblico nas escrituras. Eu não estou dizendo que você não deve procurar um psicólogo, que você não deve procurar um psiquiatra, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as escrituras ela tem o seu lugar também no cuidado da alma do ser humano, mas os membros da igreja e a própria igreja, durante essas últimas décadas, ela tem negociado também esse cuidado espiritual e tem buscado auxílio em ciências meramente humanas. O humanismo também tem tomado conta da igreja. Desde a Renascença e também desde o Iluminismo, a igreja, a fé, o sobrenatural, tem sido atacado de forma muito forte. E isso tem afetado a vida comum da eclesia, a vida comum da igreja. Nós estamos vivendo um período tenebroso, momentos difíceis,
que diz respeito à vida comum daqueles que fazem parte da membresia de alguma igreja. Nós temos visto o esfriamento da igreja acontecer em larga escala, e isso tem causado bastante dificuldade em como lidar com a relevância do ensino da palavra em nossos dias. Se a própria igreja ela já não praticamente já considera o ensino com tanta relevância como era considerado antigamente. O que nós temos percebido é que nós temos um evangelho fraco, um evangelho água com açúcar. E o ensino, praticamente um ensino muito sem substância. Isso afeta o ensino e afeta também a fé robusta de uma pessoa. Sim, a igreja ela tem perdido muito a sua relevância. É triste a gente, muitas vezes, quando vai nas redes sociais, acessar a internet, o que a gente vê acontecendo dentro das igrejas é um negócio que não condiz com as escrituras, né? Vários tipos de liturgias que são completamente mundanas. Parece que a igreja e boa parte dos seus líderes querem moldar a igreja um conceito meramente secular, querem tornar a igreja parecida com o mundo na música, na forma do ensino, na forma de viver. A igreja ela está mais parecida com o mundo do que o mundo sendo impactado com a igreja, o seu ensino e o seu modo de vida. Estamos vivendo tempos tenebrosos. É uma guerra que nós estamos enfrentando, é uma guerra que a igreja está enfrentando. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa luta não é contra o outro, a nossa luta é contra as forças malignas do mal, a nossa luta é contra as potestades, as trevas que se levantam com muita força para destruir tudo aquilo que diz respeito ao cristianismo, às escrituras, a palavra de Deus e o próprio Deus. Então isso já não é mais aceito nos nossos dias. Inclusive, as escrituras, ela não é mais relevante em alguns segmentos da sociedade, principalmente no mundo acadêmico. Então nós estamos vivendo tempos tenebrosos. A igreja, ela está esfriando. O Cristo que a igreja está adorando parece não ser mais o Cristo das escrituras. O Deus que a igreja está adorando, a percepção que se tem é que parece não ser o Deus das Escrituras. Parece que a igreja criou um novo Cristo para adorar. A igreja, ela também, infelizmente, é triste, é lamentável, isso não falamos com orgulho, mas com um pesar no coração. A igreja, ela, infelizmente, talvez uma das instituições que pouco conhece as Escrituras. Então é um número muito pequeno de membros de igreja que de fato é estudioso, que conhece a Bíblia, que conhece o ensino. A maioria são pessoas que não conhecem. Infelizmente, boa parte está completamente alienada quanto ao ensino bíblico e isso é lamentável. A igreja dos nossos dias está doente. A igreja dos nossos dias perdeu o amor por Cristo, perdeu o amor por Deus. A igreja está esfriando. Isso é um fato que nós estamos vivenciando. E isso faz com que a igreja ela perca sua relevância. Que a igreja é uma instituição extremamente relevante. Não estou dizendo que ela não é, mas que tudo que está acontecendo com a igreja, a forma como a Bíblia ela tem sido distorcida, como o falso ensino tem entrado na igreja, como o pecado tem se tornado natural e como a igreja ela não tem mais causado impacto na sociedade, isso faz com que a sua relevância ela seja diminuída ou que as pessoas olhem para a igreja e não vejam ela mais como uma igreja relevante. Eu estou mencionando não só o fato das pessoas que não estão na igreja e não fazem parte dela, mas daqueles que são membros da igreja, que a tornam ela irrelevante. Não é o mundo que a torna ela sem valor, mas são os próprios membros que a tornam dessa maneira. Isso é triste e lamentável. Então, o esfriamento da igreja tem causas, né? Nós temos aqui o declínio espiritual por causa do pecado, o abandono da doutrina por causa do falso ensino e a apatia da fé por causa do humanismo que tem permeado a igreja.
Muito bem, nesse primeiro bloco nós falamos sobre o esfriamento da igreja. Nós partimos aqui, utilizamos alguns argumentos que consideramos ser, merecem nossa atenção e que devemos realmente estar atento ao que está acontecendo. Existem muitos outros pontos, mas pelo menos eu tenho observado que a igreja ela tem entrado em um declínio espiritual e a causa é o pecado. A igreja está abandonando a doutrina, isso por causa do falso ensino, e a fé ela está esfriando, a fé está se tornando a apatia da fé por causa do humanismo, o homem no centro e não Deus. As pessoas vão à igreja não para ter uma vida transformada, mas para ganhar a sua bênção, ficar rica, ficarem curadas, e isso não transforma vidas. Pode até trazer um benefício físico ou financeiro, mas não transforma o coração. E se não transforma o coração, não é evangelho, não é o cristianismo. Olha, eu vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. Neste Dia das Mães, presentei com estilo, conforto e carinho. Duda Center Calçados celebra cada passo dela. Mãe, seus passos nos guiam com amor e firmeza. Toda a equipe da Duda Center Calçados deseja um feliz Dia das Mães para todas as mamães da nossa cidade do Icó, região, do Brasil e do mundo inteiro. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar. Para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região.
Estamos de volta logo após os nossos comerciais, aquela paradinha especial para os nossos colaboradores chegarem até você com um recadinho muito especial, né, sobre ofertas, promoções, né, em vários segmentos aí do mundo comercial. Uma paradinha toda especial só para os nossos colaboradores chegarem até você. O Café Camarada de hoje, nós estamos fazendo em um formato diferente. Nós estamos trabalhando aqui alguns temas que são de grande relevância para a vida comum da igreja e o que está acontecendo, né, com a igreja, que ela está esfriando de forma assustadora. Nós trouxemos no primeiro bloco esse ponto, né, o esfriamento da igreja, e nós apontamos aqui algumas causas, como o declínio espiritual, tendo como consequência desse declínio o pecado, o abandono da doutrina, isso por causa do falso ensino, dos falsos mestres que têm ganhado as redes sociais e também têm se introduzido nas igrejas, e a apatia da fé, por causa do humanismo. Hoje o homem está no centro da liturgia da igreja, está no centro do ensino, e Cristo ele tem sido deixado muitas vezes de lado e de fora. Mesmo usando o nome dele, isso não significa que é a mensagem bíblica e nem mesmo seja a vontade dele que está sendo ali pregada. Então nós trabalhamos um pouquinho sobre isso. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o esgotamento pastoral ou sobre também o esfriamento dos pastores no ministério. Isso tem causado tem causado espanto, né, na igreja, e nós temos percebido que o ministério pastoral também tem perdido, de fato, tem perdido o seu vigor, tem perdido a sua vitalidade. Nós vamos falar sobre o ministério pastoral e alguns pontos que envolvem o ministério do pastor. Olha, de acordo com uma pesquisa recente, ela indica que 40% dos pastores estão considerando abandonar o ministério em tempo integral. E nós temos visto isso acontecer em grande escala. Então, 40% de pastores já estão pensando ou já abandonaram o ministério, ou pelo menos exercer o ministério pastoral, mas não em tempo integral. Um aumento, né, assustador. E uma das coisas que levam os pastores ao abandono do ministério nesses dias que nós estamos vivendo, um dos fatores é a solidão e o isolamento. Solidão, pastor, por mais que esteja cercado de pessoas, é um homem solitário. Muitas vezes não tem com quem compartilhar os seus medos, os seus dilemas, as suas dificuldades, as batalhas que ele enfrenta, porque ele é visto muitas vezes como alguém que é intocável, alguém que não fraqueja, que não cai, que não falha. Isso não é verdade. Esse não é um pastor, não é o tipo de pastor que a Bíblia apresenta. Então, o pastor é um homem extremamente solitário, é a ovelha solitária do rebanho, por mais que esteja cercado de pessoas, isso é um fato. Também o pastor é um homem que vive um isolamento dentro da igreja. É um homem que vive um isolamento dentro da igreja. A solidão e o isolamento são dois fatores que têm levado pastores muitas vezes a um esgotamento mental, a problemas de saúde mental. E a pressão do trabalho é um outro ponto que tem levado muitos pastores a fracassar no seu ministério. E a gente vai trabalhar um pouquinho essas questões aqui que nós temos pensado e estamos colocando como pauta nesse segundo bloco, o ministério pastoral. Quanto ao esgotamento do ministério pastoral ou do pastor, primeiro, o pastor, em tempos pretéritos, o pastor era visto como uma figura muito importante na igreja. O pastor era visto como um líder espiritual, como de fato ele é. O pastor, muitas vezes, ele era considerado como um pai, né, para os garotos, os filhos ali da igreja, os jovens, um grande mestre, um conselheiro, alguém extremamente importante na vida comum da igreja. Mas, em tempos recentes, o pastor ele não é visto mais como essa figura de um grande líder,
de um conselheiro, um pai, né, alguém que de fato está ali para zelar pelo bem e o cuidado do rebanho. O pastor tem sido visto pela igreja muitas vezes como um empregado. O pastor muitas vezes é visto como um funcionário da igreja. Na igreja não existem funcionários. Nem o pastor é funcionário, nem os irmãos são funcionários. Na igreja não existem empregados. Ninguém na igreja é empregado. A igreja é uma instituição filantrópica. É uma instituição sem fins lucrativos. Todos os trabalhos na igreja são voluntários. O pastor, ele não é um funcionário com carteira assinada. O pastor, ele não é contratado como um empregado, como um funcionário, é contratado em uma empresa. O pastor, ele é um homem vocacionado. O ministério pastoral é uma vocação. Essa vocação feita pelo próprio Deus, e a igreja reconhece isso. Então, a vocação ministerial é uma vocação reconhecida pela igreja. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis em que o pastor, ele é um faz de tudo dentro da igreja. Como nós mencionamos num primeiro bloco e discutimos sobre o esfriamento da igreja, hoje ninguém quer mais se envolver nos trabalhos. A igreja está doente. A igreja está doente, e eu digo mais, a igreja ela está doente não é por falta de bons pastores, não é por falta de um bom ensino, né? Realmente tem muito falso ensino, né? Tem muito ensino distorcido, muitos falsos líderes que estão ali para negociar o evangelho, para tratar a igreja como um mercado, mas eu estou falando de pastores sérios, pastores honestos, homens de Deus, homens que conhecem a palavra com profundidade, homens que lutam pelo bem-estar da doutrina, que zelam pelo ensino correto. Eu estou falando de igrejas que sabem disso, que sabem que o pastor é um homem sério, que o pastor é um homem que ensina corretamente, que o ensino, de fato, é teologicamente correto e bem orientado. Então, estou falando desse tipo de pastor, desse tipo de igreja. Mas até mesmo as igrejas que sabem disso e que são boas igrejas conservadoras, hoje estão tratando o pastor como empregado. Então, o pastor faz tudo, o pastor prega, o pastor evangeliza, o pastor aconselha, o pastor é o professor, o pastor é o eletricista, o pastor, ele é o pedreiro, é médico, é advogado, ele é tudo. Olha, o único ofício de trabalho em que o trabalhador ele é um faz de tudo é o ministério pastoral. O advogado ele apenas advoga, o juiz ele está ali na comarca para promulgar, fazer as leis válidas e sentenciar quem deve ser sentenciado como inocente ou culpado. O médico ele exerce a sua função na medicina, ele não está lá no hospital varrendo o chão, no hospital ele não está catando lixo, no hospital ele não vai fazer a comida para os pacientes, não, o médico ele está ali para atender os pacientes, mas o pastor não, o pastor na igreja ele não faz de tudo, o pastor na igreja ele não faz de tudo, ele é o faxineiro, ele é o pedreiro, ele é o eletricista, ele faz de tudo, e praticamente muitas igrejas o tratam como empregado, isso não é bíblico, né? Isso tem causado um esgotamento muito grande nos pastores. Tem causado um desgaste físico e emocional muito grande no pastor. O principal trabalho do pastor, biblicamente, é o ministério da oração e da palavra. Esse é o principal trabalho do pastor. Se dedicar ao ministério da oração pela igreja, as famílias, e no ministrar da palavra, para que a igreja venha crescer robusta, forte, superlativa, com o ensino correto das escrituras. Esse é o principal trabalho do pastor. Mas o pastor ele faz de tudo, e ele não consegue sozinho dar de conta. Ninguém consegue. Então esse é um dos pontos que nós temos visto de forma muito clara acontecer no ministério pastoral quanto ao esgotamento e o abandono do ministério de muitos pastores. Pastores hoje em dia, muitos, a maioria, de forma esmagadora, eles são mais um empregado do que um ministro da palavra. Fazem tudo.
E a grande maioria dos irmãos também não fazem nada. Um outro número muito pequeno de irmãos também ficam sobrecarregados, porque sobre eles pesam muitas atividades e trabalhos da igreja. E isso é um reflexo, né, de uma igreja doente que adoece o pastor. Um pastor doente, ele também adoece a igreja. Mas são casos raríssimos de pastores doentes que estão adoecendo a igreja. É o contrário. Nós temos visto aí pastores extremamente saudáveis, pastores que são saudáveis em todos os sentidos. Saudáveis quando começa o ministério, saudáveis quanto ao ensino teológico correto, fiel às escrituras, são saudáveis no aconselhamento, são saudáveis na saúde. E uma igreja doente que se recusa a receber o remédio vai afetar a todos que estão ali, inclusive pastores que abandonam o ministério. Nós temos aqui uma pesquisa com mais de 40% de pastores doentes que estão abandonando o ministério ou não querem mais o ministério em tempo integral por causa do cansaço, do esgotamento físico, mental, né? E depressão, ansiedade e outros males mentais também. Então o pastor ele tem sido tratado muitas vezes como empregado. Isso não é bíblico. O pastor também ele tem sido visto pela igreja como um super-homem. O pastor ele não é um super-homem. O pastor é um ser humano que ele é um exemplo de vida para os seus congregados, assim como também os congregados devem ser um exemplo de vida, tal qual o pastor. Mas o pastor tem sido visto como um super-homem, como um homem de aço, ou como o homem de ferro. Um homem que não sofre, que não chora, que não sente dor, que não sangra. Um homem que não tem dilemas emocionais. O pastor é visto pela igreja como o homem que resolve problema de todo mundo e ele não tem problemas. Isso não é verdade. Né? Isso leva o pastor, isso é um peso muito grande que ninguém pode suportar. Nem mesmo as escrituras colocam o pastor nesse nível, nesse patamar. As escrituras, ela não coloca o pastor como um super-homem, como um homem de aço, um homem de ferro. Não, o pastor é um ser humano que sangra, ele sofre, o pastor ele entristece, o pastor ele também, as suas emoções se fragilizam. O pastor é um ser humano, mas não é assim que a igreja, praticamente, em sua grande maioria, tem visto o pastor. O pastor visita todo mundo, mas ninguém visita o pastor. O pastor aconselha todo mundo, mas quando ele precisa de conselho, não tem ninguém para aconselhar. O pastor, ele é suporte para os fracos, mas ninguém é suporte para o pastor. É um ministério solitário, é um ministério muito pesado. E isso tem feito, inclusive, com que muitos pastores cometam suicídio, e não são poucos, dado o peso e a pressão que ele sofre diante do ministério. Então, eu estou falando aqui no segundo bloco sobre o ministério pastoral e o esgotamento desse pastor. Uma das causas é que o pastor hoje ele é visto mais como empregado para fazer tudo que é necessário, sozinho, muitas vezes sem auxílio nenhum. E ninguém suporta isso. Um outro ponto é o pastor visto como um super-homem. Um homem que não fraqueja, que não falha, um homem perfeito, um homem que está em um nível superior, e isso não é verdade. O pastor é um homem comum, sujeito a falhas, sujeito a fracassos, ele chora, ele sangra, ele sente dor. O pastor é um humano imperfeito, que assim como os outros membros da igreja, ele busca ser um cristão melhor a cada dia. Um outro ponto também que tem causado aí o esgotamento do ministério pastoral e o abandono é o desrespeito, a desonra e maus tratos. Sim, é um fato. Muitos pastores são maltratados, sim. São desrespeitados, são ofendidos, são agredidos, são injuriados, caluniados, difamados, desrespeitados por boa parte dos membros da igreja. Então, nós temos um ministério pastoral em declínio. São poucos pastores, é uma elite muito pequena de pastores que são bem remunerados, que ganham bem, que não precisam trabalhar para sustentar a sua família,
Mas a maioria dos pastores são pastores que estão no nível, e muitas vezes, de 1,5 salário, 2 salários, muito menos disso. E isso para cuidar da igreja e da família. E sem falar no peso que é imposto a esse pastor. Então, nós temos falado muito sobre um pastor saudável, a igreja será saudável. Mas nós temos visto o outro lado também da história, que é importante pensar sobre isso. O outro lado da história. Por que tantos pastores doentes? Por que tantos pastores sofrendo com ansiedade? Por que tantos pastores sofrendo com síndrome do pânico? Tantos pastores sofrendo com depressão, vivendo à base de medicação? Entram no ministério saudável e muitas vezes abandonam o ministério completamente destruído emocionalmente e sua saúde. Então estamos vivendo os tempos tenebrosos. A igreja do Senhor, ela tem sofrido. E ela tem sofrido muito. Tem sofrido por muitas razões. E o pastor é o homem que está à frente da igreja para liderar e levar a igreja a um nível de maturidade, mas ele sozinho não faz isso não. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso sozinho. Então, um outro ponto que tem levado, sim, ao esgotamento pastoral é o desrespeito, a desonra e os maus tratos que pastores sofrem. E sofrem calados. Sofrem calados. Membros desrespeitosos que caluniam o pastor, criticam o pastor de forma, muitas vezes, e na grande maioria, de forma completamente injusta. Injusta. O pastor é o único membro da igreja que ele é sozinho em um centro de tensão. É como se ele estivesse em um centro aqui e cordas, né, amarrada ao pastor, onde um puxa do lado, um puxa do outro, um puxa do outro lado. Então, ele está aqui amarrado por várias cordas de tensões, cada um puxando de um lado. E ele precisa tomar decisões. De todos os membros da igreja, o pastor é o membro que pode errar mais, porque é ele sozinho para tomar muitas decisões. E às vezes, a liderança que está com o pastor são lideranças fracas, medíocres. Lideranças que não têm a coragem necessária para fazer o que é necessário para que a igreja viva bem. A igreja ela esteja protegida dos ataques que vêm de fora. E muitas vezes os ataques que estão destruindo a igreja não são os ataques que vêm de fora, são os ataques de dentro da própria igreja. Isso faz com que a igreja ela perca a sua relevância, a sua credibilidade, o seu respeito diante de um mundo completamente mergulhado em trevas e em um declínio moral. Então nós temos aqui alguns pontos importantes que devem ser considerados. Porque tantos pastores estão abandonando o ministério, tantos pastores estão esgotados físico e mentalmente. Primeiro, porque há um peso muito grande sobre esse pastor e ele é tratado muitas vezes como um empregado que tem que dar de conta de tudo. E o pastor não é um empregado, o pastor é um ministro da palavra de Deus. O pastor, ele é visto como um super-homem e ele não é um super-homem. O pastor é um ser humano comum. E assim como os demais membros, ele também tem suas fragilidades, suas fraquezas, seus temores, suas fobias. E muitas vezes pastores estão sendo maltratados, desrespeitados, desonrados, anos a fio. E às vezes a igreja é conivente com isso, porque sabe do desrespeito, mas não toma decisão. Mas se a atitude for o contrário, certamente o pastor ele terá o seu ministério destruído. Se o pastor agir de forma desrespeitosa com alguém, se o pastor for deselegante com alguém, se o pastor for firme com alguém, for duro com alguém, é questão de dias para o ministério dele ser destruído, porque isso é inaceitável. Mas do outro lado, né, as ofensas, as críticas, o desrespeito são tolerados e muitas vezes nada é feito, né, por parte da maioria ou da própria igreja para que o pastor ele tenha o seu devido respeito, ou seja, devidamente respeitado. De fato, a igreja está perdendo a sua relevância, mas não por causa das escrituras, não por causa do dono da igreja, que é Cristo, não por causa da doutrina, não por causa da fé, é por causa dos próprios membros. Então, a igreja ela tem perdido a sua relevância, não por falha do ensino
ou por falha da doutrina, da escritura, mas por falha dos próprios membros, dos líderes, daqueles que a compõem. A igreja está sofrendo, como crentes que somos, como membros de igreja que somos, nós precisamos fazer uma avaliação. Qual o meu papel como crente na igreja? Qual o meu papel como servo do Senhor? Qual a minha função como membro? Qual deve ser a minha participação na igreja? Então, isso deve ser pensado, ponderado. Nós temos bons nomes aí nas redes sociais, nomes que são relevantes, boas obras que devem ser lidas, estudadas. A Escritura é um livro que deve ser lido todos os dias, meditado. Isso fará toda a diferença. Nós temos famílias sendo destruídas, jovens vivendo aí no mundo das drogas, casais de namorados em crise, né? Muitas vezes crises morais. Nosso país está vivendo uma crise de várias crises. Nosso país está vivendo crise de autoridade, não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Estamos vivendo uma crise de autoridade, ninguém quer respeitar mais ninguém. Estamos vivendo isso. A igreja poderia fazer toda essa diferença. Ser a diferença, ser aí o baluarte, a luz para um mundo em crise. Mostrar para o mundo, de fato, como se deve respeitar as autoridades, começando pelo respeito da autoridade na própria igreja. Estamos vivendo uma crise de moralidade, de moral, de ética. A igreja também está mergulhada nessa crise. A igreja deve ser o farol, a luz, deve ser, né, o farol que vai levar aí para o mundo, de fato, o que é ser, viver uma moralidade de verdade, autêntica, uma moralidade que deve ser um espelho para os demais. A igreja também está vivendo isso. As famílias já perderam, né, a sua relevância. A família, a instituição família, está praticamente falida. A igreja deve ser essa instituição que vai mostrar o quanto a família é de fato importante, o quanto a família é uma instituição indispensável para a sociedade. Mas se a igreja ela entra em declínio, como isso vai impactar o mundo? Isso não vai impactar. As pessoas, elas vão olhar para a igreja, vão olhar para os líderes, vão olhar para os pastores e não vão ver um referencial, não sentirão vontade de ser aquilo que nós somos, não desejarão ser aquilo que nós somos. Então nós precisamos pensar sobre isso. A igreja está esfriando todos os dias a passos largos. Declínio espiritual, abandono da doutrina e apatia da fé. O ministério pastoral também está em declínio, está em passos largos de esfriar e o abandono de mais de 42% de pastores do ministério. Razões: o pastor ele já não é mais visto como um líder espiritual, como um conselheiro, como uma figura relevante dentro da igreja, é visto muitas vezes como um empregado. E isso é um desequilíbrio dentro do organismo vivo chamado igreja. Muitos pastores são vistos como super-homem, que não são passíveis de queda. E quando acontece de pastor falhar, o peso, né, que é jogado sobre ele, como ele é tratado, é esmagador. Ele é completamente esmagado, se caso alguma falha for notada na vida de um pastor. E, por último, um ponto que nós trabalhamos também foi sobre o desrespeito e a desonra, como os pastores são tratados dentro das igrejas. A igreja, ela precisa refazer seu caminho, ela precisa avaliar de fato, e como igreja, como instituição, como pessoas, como líderes, de fato, qual é o nosso papel neste mundo. A igreja, ela é relevante, ela precisa ser relevante nesse mundo caótico, caído, mergulhado nas trevas e em pecado. A igreja precisa ser isso. Se ela não for, ela perde a sua relevância. Se ela não temperar, ela perde aí a sua função de sal. Se ela não iluminar, ela perde a sua função de luz. E o que vai sobrar é escárnio do mundo, do mundo contra a igreja. É o que vai sobrar. Felizmente, nós temos que reavaliar toda a nossa vida como membros de igreja, como crentes, como servos do Senhor e como membros de uma instituição chamada igreja. Muito bem, fica aqui a nossa reflexão. Meu desejo é que você que me ouviu na edição do Café Camarada desta segunda-feira
repense, avalie, sente aí com suas lideranças, sente aí com sua igreja, avalie o que está acontecendo. O que está acontecendo que a igreja já não é mais aquela igreja fervorosa, dinâmica, viva, forte, impactante como já foi. O que está acontecendo? Então é preciso uma avaliação. Meu desejo é que essa avaliação ela aconteça e nós possamos retomar as rédeas e voltar a impactar o mundo e salvar vidas por meio do Evangelho. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Café Camarada, nesta segunda-feira. Se Deus nos permitir, nós voltaremos na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Neste Dia das Mães, presentei com estilo, conforto e carinho. Duda Center Calçados celebra cada passo dela. Mãe, seus passos nos guiam com amor e firmeza. Toda a equipe da Duda Center Calçados deseja um feliz Dia das Mães para todas as mamães da nossa cidade do Icó, região, do Brasil e do mundo inteiro. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto, a clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na Rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 997 71 2120. Clindonto, cuidando do seu sorriso.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.